A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar com os irmãos mais uma vez. Eu sei que nós temos vivido dias de expectativa daquilo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos em meio a um projeto e há uma expectativa. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Às vezes as pessoas esquecem disso e acham que o domingo, na verdade, é o último dia. Mas na verdade, a verdade verdadeira é que hoje é o primeiro dia da semana. Fala pro seu irmão, hoje é o primeiro dia da semana, irmão. Aleluia. Exatamente por isso que as igrejas se reúnem no domingo, para consagrar o primeiro dia ao Senhor, né? O domingo é o primeiro dia da nossa semana. Por isso que a segunda chama segunda, tá? Você sabia disso? Amém? Mais ou menos, né? Mas nós já iniciamos já um projeto e amanhã, quantos tem casa de paz amanhã? Amém. Deu glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Então amanhã nós começamos, na verdade, mais uma parte do nosso projeto, que começou com o jejum. Nós estávamos preparando e amanhã nós vamos, algumas casas de paz já serão feitas amanhã. Nós temos 31 casas de paz, irmãos. Isso é poderoso. Isso é algo que enche o meu coração de alegria e expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. E aquilo que nós vamos fazer nesses dias, com certeza tem base na palavra de Deus. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso, sobre esse ID do Senhor, sobre a direção de Deus para a igreja. E lá em Lucas 10, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, nos fala sobre isso, sobre o ID dos 70, né? O tema da nossa palavra hoje é essa, a missão dos 70, a mesma missão que nós hoje, nesse tempo, iremos fazer, quer nas casas, para proclamar o reino de Deus para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas 10, em nome de Jesus. Vamos compartilhar esse texto precioso. Os irmãos vão prestar atenção. Eu não sei se todos têm na sua Bíblia a versão NVI. É interessante que na versão NVI, que é a versão que eu uso da minha Bíblia, não do meu tablet nem do meu celular, eu acho muito legal e muito prático você ter um tablet ou um celular para ler a Bíblia. Mas eu também acho muito legal você andar com a sua Bíblia, viu? Porque a sua Bíblia te identifica na rua como cristão. Às vezes você pode ser livre de um assalto porque está com a Bíblia, sabia disso? Eu falo, não vou assaltar não, que ele é crente. Então, tome cuidado. Às vezes as pessoas esquecem da Bíblia na era da tecnologia. Mas vamos lá. O que eu queria falar? Na versão NVI vocês vão ver que está escrito, a partir do verso 1, Jesus envia 72 discípulos. Mas quando nós vamos para a versão Almeida, tanto a Almeida tradicional quanto a revista corrigida, você vai ver que está escrito a missão de 70, no mesmo Lucas 10. Aí você fala, mas como assim? Tem algum erro? Alguém errou aí. Eu falei, não, eu preciso estudar isso, preciso ir atrás disso, porque isso acaba sendo algo de discussão. Então, nós precisamos entender o porquê disso. Por que isso aconteceu nessas traduções diferentes? São duas das traduções mais usadas no Brasil, tanto a NVI, que é a nova versão internacional, quanto a Almeida, são revista e atualizada, quanto a Almeida apenas, são as versões mais usadas no Brasil. Mas isso se dá por quê? Por conta daquele que traduziu a Bíblia, a versão que foi traduzida. Então não há diferença, irmãos. Li algumas coisas sobre isso. Então, se a sua Bíblia diz 70, está certo. Se a sua Bíblia diz 72, também está certo. Qual a Bíblia aí fala 70? Metade da igreja fala 70, metade fala 72. Isso não importa. O que importa é a missão que eles foram fazer. Amém? Então vamos ler esse texto junto aí. Os irmãos acompanhem, por favor, o texto da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa.
Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que eles lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houverem e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Glória a Deus. Texto precioso esse, de Lucas 10, um texto muito conhecido, onde na verdade, esta foi a segunda vez que Jesus enviou alguém. Como nós vemos lá em Mateus 10, Jesus já tinha enviado os 12, e tinha dito a mesma coisa. As mesmas palavras que Jesus usou para os 70 discípulos que o Senhor enviou, o Senhor já tinha falado para os 12. E os 12 já tinham feito uma missão igualzinha aos 70. É claro que em menor proporção, porque eram apenas 12, mas Jesus já tinha enviado os 12 também. E aqui nós vemos que Jesus envia eles com uma missão muito clara. Qual que era a missão principal dos 70? Entrar na cidade, anunciar que o reino estava próximo e que a paz do Senhor estava chegando para aquelas pessoas. Isso era muito importante. O Senhor disse o quê? O reino de Deus está próximo. E aí o Senhor falou o quê? Que vocês, ao chegarem nas casas, como nós temos falado e falamos durante o nosso jejum, que nós vamos proclamar nas casas onde nós entramos, que a paz esteja sobre esta casa. O que as pessoas mais sonham nos dias de hoje? Muitas vezes, se você for perguntar para a pessoa: o que você sonha? Alguém vai falar: eu sonho em ter um carro, eu sonho em ter uma casa, eu sonho com muitas coisas materiais. Mas na verdade, o que a pessoa mais precisa, além dessas coisas materiais, ou acima dessas coisas materiais, é de paz, é ou não é? Irmãos, é muito melhor você ter paz no seu coração, paz dentro do seu lar, do que você ter um carro do ano, do que você ter uma casa, do que você ter bens materiais luxuosos. Nós precisamos de paz. Fala para o irmão do seu lado: irmão, nós precisamos viver em paz. Aleluia! O reino de Deus é um reino de paz. E muitas vezes nós ficamos apegados a coisas materiais, coisas superficiais, coisas que não trazem para nós crescimento algum, que
trazem discórdia nos nossos lares, que trazem discórdia entre os irmãos, sendo que nós temos algo para viver, e o principal é viver em paz, amém? E quem, na verdade, não gostaria de viver em paz? Quem não gostaria de viver num lugar onde não há dor, onde não há hospitais, onde não há cemitérios, onde não há guerra, não há terremotos? Quem não gostaria de viver num lugar desse? E este é o reino de Deus que Ele pediu para nós anunciarmos. Nós vamos falar sobre isso, mas Jesus disse o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui que Jesus, Ele lançou um grande desafio para aqueles homens. Homens, a Bíblia não diz aqui, né? E aí eu estava estudando um pouco sobre isso, se mulheres foram juntos, mas o que eu li sobre isso, dos estudiosos, é que muito provavelmente sim, porque Jesus não tinha apenas discípulos homens. Os 12, os primeiros, os mais próximos eram homens, mas Jesus tinha muitas mulheres que seguiam Jesus. Jesus quebrou o paradigma em relação às mulheres. E aí nós vemos aqui que Jesus lançou um grande desafio para eles: irem para pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus para as pessoas. E aí nós vemos aqui que esse texto é muito precioso, chega a ser fantástico a forma como eles voltaram. Por quê? Porque o Senhor, além de enviar, o Senhor cuidou deles no tempo de projeto, vamos dizer assim, dessa missão maravilhosa, e nós vemos que grandes coisas aconteceram. E eu falei: Senhor, eu quero pregar sobre isso. Quero falar com a igreja sobre essa missão. Essa missão, se nós pararmos para avaliar a nossa vida como cristãos, essa é a missão para nós hoje. Proclamar o Evangelho do Senhor para as pessoas. E eu fiquei relendo esse texto, vendo algumas coisas, e achei precioso que aqui nós temos algumas lições, alguns pontos importantes nesse texto. Eu não tinha visto ninguém compartilhar sobre isso em algum estudo, e eu falei: Senhor, eu preciso falar sobre essas coisas. E nós vemos dois tópicos muito importantes nesse texto de Lucas 10 até o versículo 24. Então eu queria falar a primeira parte, que é o ide de Jesus, quando Jesus enviou eles. Sabe, eu fiquei imaginando os discípulos, todos eles ouvindo de Jesus, todos eles compartilhando, todos eles ouvindo. Talvez Jesus trazia uma palavra mais extensa uma vez por semana, não sei, mas eu sei que eles já estavam com Jesus. Eles não foram pegos de surpresa, eles estavam ouvindo e aprendendo de Jesus. E chegou um momento que Jesus falou: agora vocês já estão prontos, vamos lá. Ele falou: mas eu imagino, sabe aquele negócio? Eu vou lá? Talvez você tenha pensado isso. Eu? Não é a célula inteira? Mas você sou eu mesmo, tem certeza? Talvez você nem compartilhou isso com alguém, mas você pensou: o pastor não vai estar? O meu líder da célula não vai estar? Vai ser eu que vou ter que ir lá? Irmãos, eu imagino que essa tenha sido também a indagação de 70. Acho que ninguém teve coragem de perguntar para Jesus: Jesus, o senhor tem certeza? Mas Jesus deu a ordem e o Senhor estava com eles. Isso é importante nós salientarmos aqui. Mas nós vemos aqui, eu quero falar sobre alguns pontos que eu achei em alguns versículos aqui muito importantes. Em primeiro lugar, no verso 2, Jesus diz algo aqui, e Ele lhes disse: a colheita é grande. Repita comigo: a colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Amém. E aí o texto continua: portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então, dentro desse ide de Jesus, dessa primeira parte de Lucas 10, nós vemos aqui Jesus fazendo uma primeira declaração: que a colheita é grande, ou seja, muitas pessoas necessitam ouvir sobre o Senhor e sobre o reino de Deus. Mas aí Jesus mesmo diz: mas temos um problema. Qual é o problema? Tem pouco trabalhador. Tem muita gente que não quer trabalhar. Foi o que Jesus disse: trabalhar aqui no sentido de proclamar o reino de Deus. Então nós vemos aqui que e aí, quando nós vemos para a nossa realidade, isso acontece nos nossos dias ou não? Sim, acontece. Mas graças a Deus, o Senhor tem levantado neste lugar muitos trabalhadores. Amém? Glória a Deus. Quase que eu pifo o microfone agora com esse muitos. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor tem levantado muitos trabalhadores. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos, onde muitas vezes as pessoas se preocupam só com elas mesmas. Não se preocupam que tem outra pessoa que está com um problema, que às vezes está levando ela para a perdição, para a destruição da sua vida, e a pessoa só está se preocupando com ela. E eu estou dizendo isso dentro da igreja.
Jesus, eu tenho certeza que muitos mais de 70 seguiam ele. Mas só que foi só 70 que foram enviados. Talvez aqueles que se dispuseram a ser. Então, muitas vezes, hoje em dia, nós vemos pessoas pensando nas suas necessidades, pessoas pensando no seu bem-estar. Não, mas como que eu vou perder um dia de descanso meu, sendo que eu tenho tanta coisa, eu trabalho demais. E aqui o que o Senhor diz, que os trabalhadores são poucos, mas a seara é grande. O Senhor irá nos dar uma grande colheita. Ele disse o quê? Que a colheita será grande, amém? Glória a Deus. E ele disse o quê? Que a missão seria o quê? Em todos os lugares. O Senhor disse para pregar na Samaria, Judeia, como também nos confins da terra. Essa é a missão da igreja de Jesus em todos os lugares e tempo. A preocupação nossa deve ser o quê? Qual deve ser a nossa preocupação nesses dias? Apenas obedecer o ide do Senhor. O Senhor nos tem chamado. As mesmas palavras que foram ditas por Deus ao profeta Isaías. Eu fiquei pensando muito sobre isso, ecoam até hoje para nós. Isaías 6, capítulo 6, versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, porque senão nós não seremos usados por Ele. O Senhor perguntou para Isaías. Isaías podia ter ficado quieto, podia ou não podia? Falar, não, eu não. Como muitas vezes muitos de nós ficamos. Mas graças a Deus, como eu disse, o Senhor tem levantado muitos no nosso tempo, na nossa igreja, que estão dispostos a fazer parte desses semeadores, que irão colher muitos frutos, amém? Glória a Deus. Quantos aqui desejam ser enviados por Deus? Dê um glória a Deus. Aleluia. Talvez nesse primeiro momento nós de projeto você não conseguiu nenhuma casa, mas eu quero que você não desanime, continue orando. Deus é quem vai nos dar, amém? Glória a Deus. Então o primeiro ponto é que a colheita será grande, como diz o texto, mas os trabalhadores são pequenos. E aí eu vi um outro ponto importante no verso 3. Olha só o que o verso diz: vão. Jesus já deu uma ordem: vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Se eu fosse um dos 70 e já tivesse com medo, eu ia ficar com mais medo ainda. Já estou com medo de pregar. Aí Jesus pega e fala assim para mim: pode ir, que eu estou te mandando como um cordeiro no meio de um monte de lobo. Mas Jesus, estava difícil. Agora o Senhor ainda vem e fala isso. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus não quer nos enganar. Jesus quer que a gente entenda que aquilo que Ele está mandando que a gente faça é algo muito sério. Muito sério, muito importante, e que é necessário que a gente entenda todas as implicações daquilo que você está se dispondo a fazer. E aí Jesus diz: vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. O que quer dizer isso? Literalmente, o que o lobo faz com uma ovelha, com um cordeiro? Mata, devora. Irmão, vocês estão... Quem não almoçou aqui? Os irmãos estão... Pode me ajudar? Participa comigo em nome de Jesus. Quando um lobo pega uma ovelha, com certeza ele vai devorar, vai triturar aquela ovelha, vai matar ela. O lobo, espiritualmente, nós podemos entender que é o que? É a figura de Satanás, que promove o que? Muitas investidas contra as ovelhas. Muitas vezes o lobo, se não há um pastor que cuida das ovelhas, o que ele vai fazer? Vai matar a ovelha. Só que nós, como ovelhas do Senhor, nós estamos descuidados. Há um pastor que cuida de nós. O que a palavra de Deus diz lá no Salmo? O Senhor é o meu pastor. Nós estamos sendo enviados como ovelhas, como cordeiro no meio de lobos, mas nós temos um pastor. E o nosso pastor diz que nada nos faltará. Ele está conosco. E não há nenhum lobo que ousa chegar perto de uma ovelha que tem um pastor. Fala para o irmão do seu lado: irmão, nós temos um pastor que cuida de nós. Aleluia. Então, por mais que os lobos, os demônios e o nosso próprio inimigo, Satanás, queira nos destruir, há um pastor que cuida de nós. Então, quando nós somos enviados para uma obra na dependência de Deus, é Ele quem cuida, é Ele quem nos protege e é Ele quem nos ajuda. E se for necessário, nós lutaremos com o lobo e mataremos ele em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus, aleluia. E aí, continuando aqui no terceiro ponto importante, olha só o que diz o verso 4: não leveis bolsas, nem alforje, nem sandálias. O que isso quer dizer? Que Deus que está nos enviando é também aquele que vai nos suprir. Deus não deixará que falte nada. Você será suprido por Deus em todo momento quando você for enviado pelo Senhor. Nós iremos lá. E aí havia uma preocupação em outro momento, e Jesus disse para os discípulos: não fique preocupado, porque eu vou lembrar vocês. Eu farei vocês lembrar de todas as coisas. Então, irmãos, não se preocupe. O Senhor é o nosso supridor. Não faltará nada. Ele falou: não precisa se preocupar não. Não leva dinheiro, não leva roupa, não leva sandália, não leva nada, porque eu estou te enviando, não estou? Então eu vou suprir a sua necessidade. O Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. Então, não fique preocupado. Como ele diz lá em Mateus 6, não fique preocupado com o que haver de comer, de vestir, com nada, porque o Senhor vai nos suprir. Jesus ordenou o quê? Não levem bolsas, não levem saco de viagem, que é o que significa o alforje, nem sandálias, porque a provisão virá do Senhor. Eles não precisariam se preocupar com o que levar, pois eles não teriam falta de nada, nem comida, nem vestes, nem sandálias. E é interessante que essa parte aqui das sandálias, não levar outro par de sandália, é por quê? Porque no tempo não tinha carro não, irmãos. O Senhor enviou eles para várias cidades, eles tinham que ir a pé mesmo. E aí vocês sabem, né? A sandália gasta. Antigamente, os pessoal mais antigo aí, as havaianas duravam pelo menos uns 3 anos, né? Hoje em dia, se ela durar 6 meses, você já pode ficar satisfeito. E ficou muito mais caro também, né? Que agora a havaiana é chique. Então, o que está dizendo aqui? O Senhor estava dizendo para eles não se preocuparem, mesmo sabendo que eles iam andar muito, que as sandálias podiam arrebentar, mas Jesus ordenou que eles não levassem, não se preocupassem com nada material. Por quê? Porque o Senhor que estava enviando eles era o Jeová Jireh. Sabe o que significa Jeová Jireh? O Deus que provê, o Deus da provisão. O Senhor ia prover tudo para eles. Eu imagino quantas pessoas no meio da caminhada falou: olha, que número que você calça? Ah, eu calço 40. Então tem uma sandália aqui, ó, tá guardada para você. Quantas vezes o Senhor tem suprido as nossas necessidades dessa maneira? Ontem eu estava na célula com os irmãos e eu testemunhei isso. Quantas vezes o Senhor me supriu nos mínimos detalhes? Eu não precisava nem pedir nada para o Senhor vinha e supria. Eu falava: Senhor, obrigado, porque esse é o nosso Deus, Jeová Jireh, o Deus que supre. Então não precisaremos levar nada, nem bolsa, nem alforje, nem sandálias. E mais do que levar, você não precisa se preocupar, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, de capacitação para ministrar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E a parte B desse verso 4 diz assim: não saúdem ninguém pelo caminho. Como assim, pastor? Jesus não queria que cumprimentasse as pessoas? Nosso tempo é tranquilo cumprimentar, né? Quando a pessoa é um cristão, um irmão nosso, a gente fala: Senhor, irmão, Deus abençoe, e acabou. Se não é, e aí, beleza, mano? Tranquilo, tranquilo. Mas no tempo de Jesus não era assim. A saudação tinha todo um ritual. O cara abraçava, tinha que se abaixar e fazia isso, fazia aquilo. Se a pessoa fosse alguém que você conhecia, tinha que dormir na casa da pessoa, porque senão a pessoa se sentia ofendida por você passar na frente da casa dela e não repousar, porque para você ir para outro lugar demorava, não é igual ao nosso tempo. Então o que Jesus queria dizer para eles? Quando Jesus diz aqui: não saúdem ninguém pelo caminho, não percam tempo, vocês não têm tempo a perder. E o que Jesus quer dizer para nós hoje? Nós não temos tempo a perder. Nós temos uma obra para fazer e precisamos estar atentos, porque o Senhor vai nos usar. Mas não fique se enrolando com as coisas deste mundo. Não perca tempo com as coisas, amém? Glória a Deus. O verso 5 e 6 diz assim: quando entrarem numa casa, diga primeiro: paz a esta casa, ou a paz esteja sobre esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Aleluia. Por isso que você pode dizer para o seu irmão todas as vezes, quantas vezes você quiser: a paz do Senhor, irmão. Aí às vezes o irmão te responde uma paz que você sabe que não é paz, né? Que o irmão está meio atribulado. Mas fique em paz. Se ele não receber a paz, o que a Bíblia diz? A paz volta para você.
Então, se o irmão não receber a paz, irmão, fica tranquilo, você vai ter paz em dobro. Aproveita e fala a paz do Senhor pro seu irmão aí. Ele recebeu, irmão? Aleluia. Eu espero que ele tenha recebido, mas se ele não recebeu, você recebeu em dobro agora. Aleluia. Mas esse quinto ponto importante aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos, é o que? Nós, hoje, Deus nos chamou para sermos mensageiros da paz. Da paz. E que paz é essa? Que nós iremos ser mensageiros. Em João 14, 27 diz assim, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A Bíblia também diz que Jesus é o que? O príncipe da paz. Aleluia. O mundo necessita dessa paz, e Jesus disse que essa paz que Ele dá é diferente. Por que que é diferente? Nós estamos falando muito sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre essa paz de Jesus, porque não depende da circunstância. A paz de Jesus não depende de alguém fazer algo bom para mim, não depende da pessoa ter pisado no meu calo ou não, não depende de nada. A paz que Jesus dá para nós é algo intrínseco, de dentro para fora. Vem de dentro, vem de nós termos Jesus. Não importa, a pessoa pode ter feito qualquer coisa para você, mas você pode viver em paz. E essa paz que nós precisamos transmitir para as pessoas. O mundo precisa não de qualquer paz. Ah não, fique em paz, Deus vai te arrumar um emprego. Tá bom, mas se a pessoa não entender que a paz não é por causa do emprego, e sim por causa de Jesus, ela vai continuar atribulada. Ah, fica com paz, Jesus vai restituir seu casamento. Mas se o problema for a paz interior, a paz vai continuar vai continuar não existindo. Então, na verdade, as pessoas têm buscado ter paz em coisas que não trazem a paz. E Jesus deixou claro: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. Aleluia, a paz do Senhor está entre nós. Se você não tem vivido em paz, é porque você não tem buscado a paz em Jesus. É impossível nós buscarmos paz em Jesus e vivermos atribulados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, entenda algo: a paz está dentro de você. A paz é gerada dentro de você pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então dê liberdade para o Espírito gerar paz em você. Amém? Glória a Deus, aleluia. No verso 8 diz assim: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Aleluia. Jesus em momento algum disse para os discípulos: ó, vocês vão lá e falam para as pessoas que vocês estão com fome, pede as coisas para comer, porque não. Jesus disse o que para eles? Vocês serão supridos. Pessoas irão abrir as casas e darão as coisas para vocês. Então você pode comer. É engraçado, né? Nós vivemos em um tempo totalmente diferente da infância da maioria de nós aqui. Eu me lembro que na minha infância, quando nós saíamos de casa com a minha mãe já falava em casa: ó, não é para pegar nada, não pede nada. Se pedisse, o couro comia quando chegava em casa. Mas quando a pessoa oferecia, aí antes de pegar, mesmo com muita vontade de pegar, você dava uma olhadinha assim: pode pegar, aí você pegava. E o que Jesus está dizendo aqui? Quando nós formos na casa de alguém e nós fomos recebidos bem, coma de tudo, tenha liberdade. Por quê? Porque o Senhor está abrindo as portas. Isso seria o que? Um sinal do que? Da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quando a pessoa abre as portas para nós e vai nos servir e vai nos querer nos agradar, entenda, Deus já foi na frente e já abriu as portas para nós. Amém? Glória a Deus. O Senhor ordenou que ele ficasse em uma só casa, comendo de tudo que foi oferecido. Por quê? E aí o Senhor diz o quê? Digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, o Senhor vai nos suprir, o Senhor vai nos abençoar e Ele vai preparar todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Esse verso 9, irmãos, é o que me motiva, me empolga e me traz grandes expectativas. Porque o texto diz assim: curem os doentes que ali houverem e digam-lhes: o reino de Deus está próximo a vocês. Está próximo de vocês.
Esse sétimo ponto nos diz que nós devemos deixar Deus fluir através da nossa vida. Quando Jesus fala para eles, curem os doentes, ou seja, tenha liberdade, deixe que eu haja através da vida de vocês. Nós teremos a oportunidade, e muitas pessoas acham que elas têm algum poder nelas, mas não, entenda, todo poder que há é o poder de Deus que deve fluir através das nossas vidas. Quando fala o texto aqui, curem os doentes, mas curem em nome de quem? Em nome de Jesus. Se houver algum doente, cure ele e diga, o reino de Deus chegou, um reino de justiça, paz e alegria, um reino onde não haverá mais enfermidade. Então Jesus ordenou aos discípulos, ao curar os enfermos, que anunciassem o reino de Deus. Jesus mandou aqui pregar a prosperidade. Jesus mandou aqui anunciar um reino de alegria nos bens materiais? Não. Jesus mandou pregar o reino dos céus, curar as pessoas e dizer que o Senhor viria. É interessante que na antiguidade, quando um imperador ou quando o rei ele ia chegar numa cidade, o que acontecia? Primeiro ele mandava uma equipe para preparar o caminho. Nós somos a equipe do Senhor na terra. Nós preparamos o caminho para o Senhor. Nós temos uma missão de anunciar o reino de Deus e falar a verdade para as pessoas. E às vezes nós já falamos sobre isso. Nós queremos iludir as pessoas para atrair elas. Mas quando ela for na igreja a gente fala a verdade, ela vai ouvir a palavra, ela se converte. Não! Nós vamos na casa das pessoas para proclamar o evangelho do Senhor, sem mentiras, sem ilusões, sem nada que não seja a própria palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. As pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do nosso Deus. A obra, irmãos, é do próprio Deus. Romanos 10,14 diz assim: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos aqueles que o Senhor chamou para pregar, para que as pessoas possam ouvir e para que assim elas possam crer. Nós estamos aqui para sermos o instrumento do Senhor, amém? Glória a Deus. E após terem obedecido a palavra do Senhor, eles voltaram alegres, jubilosos, cheios de expectativa. Tudo porque eles obedeceram o ide do Senhor. E aí nós vemos aqui o Senhor, um relato dos discípulos e a resposta do Senhor a ele. E isso é muito interessante. O texto diz assim: os 72 ou 70 em algumas traduções voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome, se submetem a nós em teu nome. Entenda, irmãos, nós estamos debaixo de uma autoridade soberana e suprema. A autoridade no nome de Jesus é sobre todo nome. O que a Bíblia diz? O nome que está acima de todo o nome. E só que aí eles ficaram surpresos, porque a maioria deles tinha visto Jesus operar os milagres, mas nunca tinha sido um instrumento direto de Deus. E aí a Bíblia diz que eles curaram enfermos, que demônios foram expulsos através da oração deles, e eles voltaram extasiados. Jesus, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Há uma autoridade. Nós não estamos indo de alegre, não. Jesus está nos enviando, e por isso você pode ir com autoridade. Se houver alguma manifestação demoníaca, Deus vai te usar, porque Ele já te enviou. Ele nos envia como cordeiros em meio de lobos, mas Ele é o nosso pastor. Ele está te vendo. Da mesma forma que nós falamos na semana passada, Ele está vendo. Ai daquele lobo que chegar perto de você. Amém? Glória a Deus. E interessante que nós podemos dizer que somos discípulos. Só os discípulos são enviados pelo Senhor. Há muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus sem ser enviado por Ele, ou da sua maneira. Ah não, eu entendi, é assim que faz. Ou não, nós precisamos entender, só é discípulo aquele que obedece o ide do Senhor. Deus jamais contraria a sua palavra. A palavra de Deus sempre vai vir de acordo com a vontade de Deus, e nós fomos enviados pelo Senhor. E aí os discípulos voltaram alegres e receberam mais uma palavra do Senhor poderosa. O que Jesus disse? Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. Irmãos, entendam, serpentes e escorpiões são símbolos de quem? Do diabo. Jesus nos deu autoridade sobre o diabo e seus demônios somente com o poder do que? Da palavra. E nos garante que se andarmos nela e obedecendo a sua palavra, nada nos causará dano algum. Os discípulos receberam essa palavra logo após terem obedecido ao Senhor. Não basta somente falarmos o nome de Jesus, temos que obedecer o Senhor. Quando nós nos expormos a ir na casa das pessoas, quando nós nos expormos a muitas vezes passar por cima do nosso medo, da nossa insegurança, mas será que Deus vai me usar? E aí você vai ver que Deus de fato vai te usar, porque Deus ele usa quem Ele quer. E você obedecendo ao Senhor, será grandemente usado por Ele. A missão dos 70 é um exemplo claro e não dá margens para quaisquer dúvidas de que Jesus enviou e ainda hoje envia os seus discípulos somente com palavras. Não era para levar presente, não era para enganar as pessoas. Então é o seguinte, nós viemos aqui, Deus Jesus mandou, mas assim, para receber algo de Deus você tem que dar algo em troca, sabe? É dando que se recebe. Não, nada disso. O Senhor falou só para dar. Só para dar. De graça recebesse, de graça dai. Nós estamos lá para pregar a palavra de Deus para as pessoas. É isso que atrai as pessoas. Hoje nós ouvimos uma palavra sobre dízimos e ofertas. Isso não é para o ímpio. Isso é para aquele que já teve revelação da palavra de Deus. Porque se você não tem revelação da palavra de Deus, você vai estar fazendo um sacrifício de tolo. Agora, se você já teve encontro com Jesus e não consegue fazer isso, talvez você vai ter muitos problemas. Por quê? Porque o Senhor já te deu. Não é uma troca, é gratidão. Entendam, tudo que tem a ver com dízimos e ofertas dentro da casa do Senhor tem a ver com gratidão por aquilo que o Senhor já nos deu. Nós não podemos falar para as pessoas que Jesus só vai te dar se você der. Às vezes a gente ouve isso e isso me deixa preocupado. Esse não é o evangelho do reino. Você dá que você vai receber. Você precisa sacrificar algo. Não, na verdade o Senhor sacrificou por nós. Sacrifício perfeito. Você não precisa fazer sacrifício. Você precisa ser grato ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vos dou o poder. O poder de Deus só é adquirido através de obediência e confiança no Senhor. Aleluia. Só que é interessante, irmãos, que existe algo que é muito mais importante do que a missão aqui na terra. E Jesus fala sobre isso. O que é mais importante do que nós proclamarmos o evangelho? Alguém sabe me dizer? Lê o versículo 20 aí, vamos ler juntos? Dá para projetar aqui rápido, Rafa? Ou eu peguei desprevenido demais? Vamos lá, 20, versículo 20. Vamos lá, 3, 1, 2, 3. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se revelam a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Aleluia! Algo muito mais importante do que aquilo que nós vamos fazer é nós termos a confiança e a convicção de que nós temos o nosso nome escrito no céu. Jesus disse, eu sei que vocês estão empolgados, mas dá uma segurada aí. Muito mais importante do que isso é vocês saberem, vocês são salvos. Muito mais importante do que querer fazer algo para Jesus é nós termos a certeza, o Senhor nos aprovou. O Senhor tinha aprovado a eles. Quando Jesus fala isso para eles, o que Jesus estava dizendo? Vocês estão de parabéns, mas isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que nós viveremos juntos na eternidade. Nós iremos ser usados por Deus. Além de ser usados, nós seremos edificados por isso. Eu não sei, irmãos, eu tenho uma grande expectativa, né? Eu fico passando os lugares, olhando, Senhor, onde vai ser a nossa próxima igreja? Esse lugar é pequeno para nós. E muitas pessoas virão. Irmãos, 30 casas de paz são no mínimo 60 pessoas, fora as crianças. É muita gente. Deus vai nos dar muitas pessoas. Mas isso vai nos iludir? Ou vai fazer com que nós tenhamos a nossa cabeça virada? Não. O mais importante é que o nosso nome está escrito nos céus. Eu não tenho dúvida que nós fazemos parte dessa comissão no século 21. Jesus nos chamou. Mas o mais importante é que nós temos o nosso nome escrito nos céus. Amém? Glória a Deus. E é importante, irmãos, que Jesus, ele diz
em um texto na palavra de Deus, que ele tem outras ovelhas e convém a ele buscar essas ovelhas. Nós iremos, e esse texto diz que, de Lucas 10, que nós estamos indo aonde? À procura, em busca do que? Dos filhos da paz. É o que o texto diz, vocês vão atrás dos filhos de paz. E nós estamos indo atrás dessas pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele disse que ele tem outras ovelhas. Quem são essas ovelhas? Você sabe quem é? Talvez seja o seu vizinho que você vai fazer a casa de paz. Talvez seja um parente seu que você vai fazer a casa de paz. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. O que ele diz? Eu conheço, só eu e o Pai. O Pai me conhece, eu conheço o Pai. E nós sabemos quem são as ovelhas. Olha só o que diz lá em João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus, ao voltar aos céus, o que ele disse? Que estaria conosco até a consumação dos séculos, através do seu Espírito. Então, entenda, nós não estamos fazendo algo de uma forma natural, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter a segurança, você não está sozinho. Ah, mas 2 é muito pouco. Não, em primeiro lugar, você não está em 2. Você já começou errado, você já está em 3. É você, o seu marido ou sua esposa, com a sua irmã, com o seu irmão e com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos levar às casas. Ele vai te trazer revelação. Muitas vezes as pessoas vão estar com problemas que você vai orar por aquela pessoa e a pessoa vai falar: nossa, eu nem falei ainda, você já sabe tudo que eu estou passando. Por quê? Como que isso acontece? E muitas vezes isso acontece com a gente. Se Deus não te usou dessa forma ainda, eu quero dizer, Deus pode te usar, dê liberdade para Ele. A pessoa vai falar: mas como você sabia disso? É o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as pessoas, está indo conosco, amém? Deus nos deu, irmãos, Deus nos deu algo precioso. A coisa mais importante da vida do servo de Deus é o Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Um outro ponto importante depois dessa volta de Jesus, dos 70, ao encontro de Jesus, está no verso 10, olha só o que diz o texto. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Irmãos, o que está dizendo aqui? Deus escolhe as coisas loucas, como diz Paulo, do mundo para confundir as sábias. E aqui é interessante que Jesus está falando. Ele está falando sobre o fato do quê? De Deus ter revelado a quem? Aos improváveis, como nós já compartilhamos aqui. Pessoas que ninguém dava nada. Seu vizinho vai falar: você conseguiu? Está falando de Deus para mim? Talvez as pessoas não dão muito valor para nós, mas isso não importa. Deus confia em você. Deus confiou no 70 e Ele diz aqui: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor escondeu. Sabe aquela pessoa que não, eu nasci com talento, eu sei fazer, eu fui escolhido para isso, eu sei falar, eu tenho o dom de me expressar. E a pessoa não consegue ganhar ninguém para Jesus, não tem um discípulo. Agora o que Jesus diz? Senhor, o Senhor escondeu isso daqueles que acham que são, e o Senhor está usando aqueles que não eram. Nós somos os improváveis. Deus escolhe os improváveis para esta obra. E aí, o que me deixa muito feliz nesse texto do verso 10 é o que Jesus diz aqui, ó. Naquela hora Jesus exultando no Espírito. Ou seja, Jesus se alegrou, Jesus ficou muito feliz. É isso que quer dizer exultando no Espírito. Jesus se alegrou muito de ver pessoas normais, pessoas naturais, pessoas que achavam que não tinham capacidade, sendo usadas pelo Senhor. Irmãos, Deus se alegra quando eu e você nos colocamos à disposição dEle para sermos usados por Ele. Porque, irmãos, Deus precisa de alguma qualidade minha para me usar? Não, Deus precisa apenas da minha disposição em ser usado por Ele. E aí Ele diz aqui: Senhor, eu estou feliz. Eu estou feliz porque o Senhor realmente usa qualquer um. O Senhor usa aqueles que ninguém acreditava. Quantas casas, irmãos,
Quantas casas foram visitadas por esses 70? Quantas coisas grandiosas o Senhor fez através da vida dele? Eu acredito que se fosse para eles testemunharem as experiências que eles tiveram, teria que ser escrito um livro por eles. Porque grandes coisas o Senhor fez através da vida dele. O Senhor irá nos usar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos dele uma capacitação espiritual, um dom do Senhor para proclamar o Evangelho. E nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos dá. Como Davi ministrou aqui na hora da oferta, em Mateus 25, dos talentos. O Senhor tem nos dado talentos. Todos nós temos talentos. Mas o que você tem feito com o seu talento? Você tem guardado porque Jesus vai voltar e é melhor você entregar a Ele do jeito que você recebeu? Ou você tem trabalhado para que você possa ter outros? Através das casas de paz, nós iremos desenvolver outros talentos. Então, o que nós precisamos pedir para o Senhor? Que Ele tenha misericórdia de nós e nos inspire para realizarmos com sucesso a nossa tarefa, que é proclamar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Nós estamos falando muito sobre isso, falamos esses dias. A vinda de Jesus está próxima. E foi isso que os 70 foram fazer, proclamar o reino de Deus. Eles obedeceram a Jesus, foram fiéis, eficazes no cumprimento da sua missão de anunciar a mensagem do reino. Voltaram. Qual que era o sentimento deles de quando voltaram? Sabe quando você faz as coisas e você vê que deu certo? Aí você tem aquela sensação, ufa, consegui. Essa era a sensação dos 70. Estamos com o dever cumprido. Foi difícil, muitos não quiseram ir. Eu fiquei imaginando quando os 70 voltaram e aí começaram a compartilhar. E aí com certeza teve aqueles que não foram, por falta de coragem, por falta de disposição, por falta de tantas coisas. Eles pensaram e ficaram falando, nossa, podia ser eu, né? Perdi a oportunidade. Mas Jesus desistiu dessas pessoas? Claro que não! Elas faziam parte daqueles que o Senhor tinha escolhido. E o Senhor com certeza deu outras oportunidades para eles. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O capítulo 10 de Lucas, texto que nós lemos, até o 24, e o 23 e o 24, Jesus afirma algo muito precioso. O 23 diz assim: então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmãos, Deus nos dará a oportunidade de ver aquilo que muitos não viram. E o maior desejo dos profetas da época da Bíblia, os homens que foram usados por Deus, qual que era o desejo deles quando falavam da parte de Deus? Que o povo se convertesse, que o povo se arrependesse, que o povo desse ouvidos para a palavra de Deus. E o que acontecia? A maioria das vezes não era isso que acontecia. E aí Jesus pega e fala aqui, ó: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Por quê? Porque vocês estão vendo uma grande obra de Deus sendo feita. Além de ser felizes por compartilhar da minha presença, vocês estão compartilhando da obra que Deus está fazendo através da minha vida, na vida de vocês e em vocês, e através da vida de vocês em outras pessoas. Felizes são aqueles que podem ver o que está acontecendo. Nós somos pessoas felizes, nós veremos Deus agindo na vida das pessoas. Este é o tempo, Deus nos dará a oportunidade. Como diz um cântico, agora somos nós a ver Deus atuar. Este é o tempo de nós vermos, nós, discípulos do Senhor, vermos Deus atuar, vermos o céu se abrir e a chuva cair sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus vai nos usar. Ah, mas pastor, eu não consegui, eu até conversei, meu amigo falou que queria, mas depois não falou que não queria mais. E aí às vezes, irmão, não desanima não. A obra de Deus só vai terminar quando Jesus voltar. Deus vai te dar a oportunidade, mas esteja pronto. Se você não tem nenhuma casa de paz para fazer, interceda por aqueles que vão fazer. Esteja junto em oração. Nós somos um corpo. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Irmãos, Deus nos chamou. Talvez você esteja aqui nos visitando hoje, mas você fale: mas pastor, nem a paz na minha casa ainda.
Quer dizer que hoje Deus está liberando paz para você. E a paz que o Senhor quer colocar no seu coração hoje é diferente de toda a paz que você já pode ter desfrutado. E eu quero orar por você que nos visita hoje, que está aqui. Talvez você já é da igreja, já faz parte, mas está passando por um momento de falta de paz. Jesus disse para que nós fôssemos às casas e proclamássemos a paz do Senhor, uma paz que não depende das circunstâncias. Se você tem passado por um momento difícil na sua vida e precisa de paz, paz no seu interior. Sabe, eu não quero te prometer que o seu problema vai mudar, não. Que o quadro da sua vida vai ser mudado hoje e agora, a partir de agora. Não. O que eu posso te prometer é que se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, Ele pode realmente trazer paz ao seu coração. Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida e aquilo que nós fazemos traz, de fato, consequências. Há uma lei espiritual, há um princípio espiritual que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como eu colher banana, plantar banana e colher laranja. E aí você vem plantando coisas erradas, e o que você vai colher? Coisas erradas. Mas Deus pode começar a mudar. Mas Deus não vai começar a mudar a sua colheita, não. Deus vai começar a mudar aquilo que você vai plantar. Porque a partir do momento que você começa a plantar coisas boas, é que você colhe coisas boas. Não tem como, irmãos, plantar coisas ruins e colher coisas boas. Mas hoje o Senhor quer trazer paz. A circunstância não vai mudar nesse momento, mas a paz pode inundar o seu coração. Então, se você tem desejo de ter paz no seu coração e não tem vivido em paz por causa de uma circunstância diversa, eu queria te convidar a vir à frente e nós vamos orar. Mas nós vamos louvar aqui, irmãos, enquanto as pessoas que têm necessidade vêm. Porque Deus nos chamou nesse tempo para avançar. E nós não vamos, na verdade, nos acovardar. Nós vamos realmente avançar em direção à vontade de Deus. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou para proclamar o reino de paz, de alegria, a justiça do Senhor. Vivemos em tempo de eleição mais uma vez no nosso país. E eu vejo aqueles políticos falando um monte de coisa. Que vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Que agora a saúde em São Paulo vai ser a melhor do mundo. Que vai ter um cartão disso, que vai ter aquilo. E as pessoas que não têm Jesus começam a falar, mas será que vai acontecer? Irmãos, eu quero dizer que dificilmente vai acontecer alguma coisa, mas você pode ter Jesus. Jesus deve ser o governador da sua vida, o prefeito da sua vida. Ele pode mudar a sua história. Não se apegue. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não, nós confiamos no Senhor. O Senhor é quem vai nos dar, o Senhor é quem vai suprir as nossas necessidades. É tempo de nós avançarmos, é tempo de nós plantarmos. As casas de paz são uma plantação, iremos semear, somos semeadores. E em nome de Jesus, se for da vontade dele, nós teremos uma grande colheita, amém? Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar. Quero resistir.
Evolução.